Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e esse do meu lado, o Leonardo Maciel. Olá a todos, prazer e satisfação estar aqui novamente e hoje vamos conversar com um dos jovens empreendedores aqui de Santa Maria, então espero que seja uma conversa legal. Né, Jackson? Com certeza vai ser. A galera que pediu ele, a gente já tinha os planos de trazer, a galera só antecipou. Gente, a gente vai conversar hoje com o Elton Renner, tá aqui com a gente. Muito obrigado por conversar com a gente, cara. Eu que agradeço. Salve, galera. Como o Jackson falou, me chamo Elton Renner, tenho 23 anos, sou chefe de cozinha e proprietário do Opala Steaksburg, junto com o Leandro, amante de fotografia e acadêmico de odontologia. É isso aí. E galera, você que segue a gente, obrigado. A gente tá tendo que regravar esse podcast por problemas técnicos, mas por isso que não saiu essa semana passada, né? Vai sair agora. E galera, já segue a gente aí no Instagram, no YouTube, se inscreva lá para você acompanhar o conteúdo completo. Tem um canal de cortes que a gente vai soltar os melhores momentos. E segue lá o Opala também, que o Opala... Por favor. O Opala representa muita coisa dentro do nosso município, né, galera? Então tá. Bora lá? Vamos. É isso aí. Então, meu querido Elton, onde é que começa a tua história aqui em Santa Maria, cara? Cara, eu nasci aqui, me criei aqui. Agora que eu tive que sair daqui, né? Mas estou sempre aqui. Eu nasci aqui no Hospital da Ordem Terceira, em 1998, e cresci na rua Santa Lúcia, que tem de tudo um pouco nessa rua. Maravilhosa. E é isso. Pois é, galera. O Elton é filho da terra, raiz, nasceu aqui, viu? Hoje em dia ninguém nasce mais aqui, é Castanhal, né? Castanhal. Ainda sou da época que eu nasci aqui. Nasceu aqui também? Também. Ah, nós somos raiz. E Elton, cara, como era a tua infância? Como era ali quando tu começou a entender mais das coisas? Como é que eu posso dizer? Como era a tua vida naquela época? Mano, ainda bem que naquela época a gente não tinha tanto acesso com tecnologias, entendeu? Inclusive o celular, que hoje em dia é muito comum, nas mãos das crianças. E eu aproveitei o máximo, brincava muito pra caramba mesmo com os meus amigos na minha rua, né? Que a gente tinha uma certa limitação. Minha mãe apenas permitia que eu brincasse ao redor daquilo. Quando eu fugia para outra rua, era uma confusão. Ela ia atrás de mim, gritava, até me trazer de volta. Lembro que naquela época, aqui na rua Santa Lúcia, direto tinha um dendezal, que era do japonês. Não sei se vocês chegaram a frequentar lá. Que tinha uma areia movediça, a gente ia pra lá, brincava pra caramba, fazia esconderijo, casa na árvore. Mano, sério, era muito bacana, muito bacana. Eu olho pra lá hoje em dia, caraca, como cresceu, né? Que bom também. Cara, nem me fale. Eu lembro que a minha mãe pegava a sandália e me batia se eu passasse da esquina lá de casa, tanto de um lado quanto do outro. E muitas vezes a galera queria ir jogar bola lá no campo, aí se juntava a galera, ou então ir pro garapé, eu não podia ir, cara. Era o único que ficava. Que triste, velho. Eu sempre fui muito chorão, entendeu? Mãe, quando ela vinha com tudo pra cima de mim, quando eu descobri que tinha locais que não tinha como ela ir atrás, entendeu? Eu corria. Era do mesmo assim, jeito, danado cara. pra caramba, mano. Mas, cara, que tipo de brincadeira tinha na tua época? Hoje em dia, as crianças só querem saber de celular, né? Joguinhos. Mas naquela época era diferente, né? A gente brincava muito de pira-se-esconde, de queimada, futebol lá no estádio, né? Que atrás da minha casa era uma aventura pular aquele muro. Dá pra pular o muro, sim, né? Ir pra lá. Mano, pular o muro foi... Um resumo da minha infância foi pular muro. A gente fazia muito isso naquela época. E... eu lembro também que a gente pegava as bikes, né? E colocava uma garrafa de 500 ml de água pra ficar fazendo zoada de motor. A gente rodava a cidade todinha com aquilo. Com água, era? Não, só apenas a garrafa no pneu de trás, no traseiro, entendeu? Pra ficar fazendo aquela zoada de motor. Não, isso aí eu já fiz muito. Mano, era eu gostava. muito divertido. A manteigueira era o melhor.
manteigueira e a coisa Sim, de também já quiboa. usei a manteigueira. A coisa de quiboa também. De que boa também. Desci aquela ladeira ali da 7 de setembro. Era muito firme. A que boa a gente usava muito pra jogar tacobol. É, também. Taco Ball, os meus amigos brincavam bastante, mas nunca chamou minha atenção. Rapaz, eu lembro Não que brincava tanto. recentemente a gente foi lá pro acampamento da igreja e tava rolando lá um tacobolzinho, sabe? Cara, não teve Nostalgia outra, eu tive pura, que né? jogar. O que eu sinto mais falta da minha infância é que os meus pais sempre, tipo, compraram bastante brinquedo pra mim. No entanto, raramente eu brincava com eles. Eu pegava a pedra, entendeu? Tinha um quartinho. Tem esse quartinho ainda lá em casa, com uma bancada e, caraca, eu brincava de ser médico com aquelas pedras. Mano, era algo assim tão peculiar, entendeu? Que, caraca, dá uma saudade pra caramba. Se eu fizer isso hoje em dia, eu vou me chamar de doido, né? Eu também não tenho tempo. Mas que era bacana, era muito legal. Eu amava. Hoje, aqui em Santa Maria, é visível que faltam alguns pontos turísticos, faltam alguns lugares pra gente se divertir e tal. Mas antigamente tinha muito. Cara, quais eram os locais, assim, que tu gostava de frequentar, a tua família, passar o final de semana, um domingo? Eu lembro que eu frequentava muito com o meu irmão, já que naquela época a internet a gente não tinha esse acesso, né? Principalmente nós aqui do interior. Aquela locadora que ficava ali do lado da praça, do lado da prefeitura. Cara, me dá uma nostalgia pra caramba quando eu lembro daquela locadora. Era algo assim tão americanizado, entendeu? Tão bem projetado, era muito firme. Eu ia muito com meu irmão pra lá, alocar os filmes. Aí após essa locadora surgiu várias, tinha a do Renison lá, próximo de casa também, mas igual a essa daí que, caraca, não sei se vocês lembram, mas era muito firme, muito legal mesmo. Marcou Marcou acho que muito, todo cara. mundo, né? O São João também, que era bem massa. São João, lá na minha rua, todo ano era tradição a gente ter o forrozão da Rua na Fragoso. Eu lembro que era poucos os lugares que tinha dança de hip hop naquela época. E todo ano, a galera, porque o pessoal da Rua de Baixo tinha um grupo que dançava lá hip hop. E eles iam em São João, pleno São João, cara. Dançar hip hop. Dançar hip hop. Eu acho. Tinha a dança do boi também. Ah, eu lembro do Boi Bumbá. Cara, eu tinha muito medo daquela parada, velho. Mas muito assustador. Dançar hip hop no São João é meio cômico, assim, eu achei que é legal. É estranho, mas o pessoal gostava. Lá na tua rua tinha essa tradição também de forró? O Forró do América. Forró do Clássico. América. Ficava lá, né? Clássico Forró do América, que inclusive sinto muita saudade da Alvorada. Era muito firme. O local onde era o realizado hoje é uma casa, né? Onde tem aquele mercantil lá do canto. O Mercantil Santa Lúcia. Era feito ali, né? Isso. O clássico era lá, né? Agora aí depois foram lá próximo do Campo do América. Aí não tem como ser mais lá, porque já tem casa naquele local, entendeu? Não sei como é que vai ficar. Mas, caraca, sinto uma tremenda falta do Forrozão do América. Marcou muito minha infância. Muito mesmo. A gente, no dia seguinte, né, ia de manhãzinha pra lá procurar dinheiro. Nem encontrava, tinha muito no chão. O pessoal dançando shot, né? Caía. Tem uma coisa também que acho que marcou não só a infância do Jackson, a minha, do Elton, foi o forrozão do Pai Valdemar, cara. Pai Valdemar. Pai Valdemar, aquilo ali, adorava. Ó. Cheguei a frequentar ainda. Era muito legal. Era virado, né? Era 3 dias, se não me engano. Era 3 dias, cara. Mas Muito legal. eu, particularmente, eu não podia ir para o forrozão. Coisa de adulto, né? Mas no último dia, né? No dia seguinte, antes de limparem tudo, sobrava brinquedos, algumas coisas assim. Aí esqueci o nome dela agora. Ela ia chamar o menino lá da rua de casa pra gente fazer brincadeira. Corrida, tudo que podia fazer lá. E a premiação era aqueles brinquedos que sobravam lá. Eu já me desafiava com os meus amigos. Quem ficava mais tempo lá. O Gustavo e a Juliana sempre ganhavam, sempre amanhecia o dia. Eu ia embora no máximo, estourando 00:30. Mas era muito legal mesmo. Naquela época, pra gente poder ficar até mais tarde na rua... Era raro, mano. Era raro, né? Hoje em dia, moleque pode ficar até 11 horas.
Antigamente Nada, nem tinha tanta violência como hoje tem, né? Era. Incrível, mas tinha muitas histórias do bicho papão. Do lobisomem que ficava ali na caixa d'água. Aqui na caixa d'água, né? Que tinha a história do lobisomem que saía meia-noite, Essa eu não corria sei. pelas ruas aí, era muito legal. O velho do saco. A matinta. O folclore brasileiro, né? Ah, é Ele maravilhoso. fez parte muito da nossa infância. Inclusive, assistam A Cidade Invisível. Coloca o nosso estado lá em cima, viu? A Lenda do Boto. Muito massa. Massa demais, cara. O que mais tu gostava de fazer, cara, em Santa Maria? Quando era mais jovem, antes de ter responsabilidades? Naquela época a criança tem responsabilidade dentro de casa, mas não essas responsabilidades hoje em dia, né? Era brincar, mano. Brincava muito, muito mesmo. Aproveitava o máximo, de verdade. Gostava de frequentar Igarapé. Igarapé, cresci em Igarapé com os meus pais. A gente ia muito ali pro Piquiarana, né? Que é o Rio Caju, já com o braço lá do Rio Maracanã. Que inclusive hoje meu pai tem um rancho lá que a gente frequenta pra caramba ainda, né? Infelizmente, nos últimos dias não teve como eu ir por causa de compromisso, mas eu cresci ali, muito, muito bacana. Hoje em dia a gente vai de bicicleta pra lá. A gente Lá- junta uma galera e Lá pro Caju. vai pedalar pra lá, que é muito legal. E aí, Léo? Tem mais? Tem. Pra cima, mano. Assim, quando tu foi crescendo, tudo, você... Da onde surgiu, assim, cara? Porque tu faz muitas coisas. Tu Multifunções. multifunções. tu é empreendedor, Pereirão. tu é tá estudando odontologia, tu... Já estudou história, né? Sim, mas não cheguei a concluir. Já foi História, Um radialista. semestre, eu fui radialista. fotógrafo, então... Vendedor sempre. Sempre serei vendedor. Pois Nós somos vendedores, né? Da onde surgiu esse teu espírito, assim, de ser empreendedor, de estar sempre fazendo coisas diferentes, tudo evoluindo na questão de ser um cara... não vou dizer um cara rico, mas, assim, um cara que tem uma visão, assim, de mundo, uma visão de trabalhar muito evoluída. Eu sempre procurei o máximo, entendeu? Ser criativo. Então, tipo, sempre quis expor as minhas ideias. E a única forma de eu expor as minhas ideias, tô falando isso antes do Opala, ou era tirar foto, entendeu? Ou guardar para mim mesmo. Então, eu decidi investir na fotografia, fazer curso na fotografia, entendeu? E explorar as pessoas, entendeu? Que as pessoas têm ali de interessante, que elas acabam assim não expondo por preconceito mesmo, com si mesmo, entendeu? E eu decidi fazer isso na fotografia. Você pode ver no Instagram lá da Renner Fotografia, que hoje em dia eu não tenho mais acesso. Até gostaria que eu fiz uns ensaios, mesmo assim, Mas o que foi que amador mesmo. aconteceu aí nesse perfil? No Instagram eu perdi a senha. E não consegui mais recuperar, porque o número era antigo, entendeu? Que eu tinha cadastrado lá e não tinha feito aquele negócio de Caramba. 2 fatores. Então, tipo, eu pegava minhas ideias e colocava ali nas fotos, entendeu? Então, são, tipo assim, umas cores bem bacanas, uma paleta de cores bem legal. E sempre, em cada ensaio que eu fazia, tinha uma mensagem, entendeu? Quando eu dirigia, de fato, o ensaio, do começo ao fim. Porque tinha uns comerciais que não tinha como eu dirigir, né? Eu tinha que seguir o que o cliente queria ali. Mas, mesmo assim, nas edições, eu procurava dar o melhor. E sobre o Opala, né? Quando eu vi que na fotografia não estava mais... as pessoas não estavam tendo tanto acesso, tá entendendo? Acho que você entende aí minha linha de raciocínio. Aí eu decidi investir no Opala junto com o Leandro, que foram 2 ideias, entendeu? E pegamos pesado no Opala, que foi essa pegada mais industrial, algo que era muito extinto aqui em Santa Maria, entendeu? Você não via nenhum local assim com a sacada, fachada, aliás, pintado de preto, entendeu? Então a gente foi o pontapé aí. E eu decidi, de fato, trazer o meu pensamento, a minha luta, entendeu?
minhas inspirações para dentro de um negócio. Então, quando você vai no Opala, você vê... tem um cantinho lá, umas prateleiras que é um monte de relíquias, antiguidade, é vitrola, tem também máquina de datilografia, máquinas fotográficas antigas, fita cassete, aquelas fitas de Nintendo, entendeu? Então, tudo isso, cara, eu gosto, entendeu, de expor o que eu penso para as pessoas. E eu procurei uma solução fazendo o Opala. No caso, eu uni o útil com o agradável, né? Também ganho com isso. Cara, vendendo o meu produto. Com certeza. Eu interessei pela história, cara, porque tu chegou a cursar, não foi? Cheguei a cursar um semestre na pandemia, em 2020. O meu avô sempre gostou muito. Aliás, meu avô viveu muita coisa, entendeu? Ele teve experiências assim mesmo. Caraca, vocês precisam conversar com ele. E ele sempre falou isso muito pra gente, entendeu? Principalmente pra mim, pro meu irmão, que a gente morava com ele, entendeu? Passava muito tempo com ele. Então, ele sempre comentou muito, muito mesmo a história da Segunda Guerra Mundial, que ele teve uma certa participação lá em Igarapé-Açu. Ele chegou a trabalhar em serviços gerais, lá na pista aérea. E o projeto Jari, que ele chegou a trabalhar também, que foi na época do governador Magalhães Barata. Inclusive, tem muitas histórias. O que era esse projeto Jari, cara? Era um projeto japonês que veio em um navio, entendeu? Toda aquela fábrica enorme, era tipo assim, era algo muito assim futurista, entendeu? E ficou ali no Rio Jari, que era uma fábrica de celulose e papel. Onde é que fica esse Rio Jari? No Amapá. No Amapá. Entre o Amapá e o Pará, né? E teu avô viveu tudo isso? Meu avô viveu tudo isso. Aí ele conta essas histórias pra vocês, cara. Cara, é muito bom. Mas foi daí que tu surgiu querer fazer história? Sim, porque eu vi que aqui, no nosso estado, entendeu? Tem muita coisa a ser, assim, a ser descoberto, entendeu? A gente precisa explorar um pouco o passado, entendeu? Que aqui aconteceu muita coisa mesmo. Então tudo isso me chamou muita atenção, de verdade. Massa demais, cara. Aí, quando tu tava cursando história, ou pelo menos ingressou ali, tu já trabalhava de fotógrafo, né? Eu era fotógrafo naquela época. E, cara, o empreendedorismo na tua vida sempre foi presente, né? Isso tá bem claro. E, assim, tu já pensava em abrir uma hamburgueria, em específico uma hamburgueria, ou tu tinha vontade de empreender algo diferente, e só que ainda a hamburgueria ela veio surgindo aos poucos? Eu sempre gostei muito de muitos artistas americanos, né? Deixa aqui claro, Tina Turner, por exemplo, que é a minha diva, que eu adoro. E, caraca, quando eu decidi abrir o Opala, como eu falei, eu peguei inspirações, entendeu? Coisas que eu vi apenas em filme. E, caraca, com pouca coisa eu posso concretizar isso, entendeu? Aí eu decidi abrir o Opala, dessa pegada norte-americana, entendeu? Vendendo hambúrguer. Mas tu já sabia fazer hambúrguer? Ou tu teve todo o processo de estudo? No início eu coloquei a cara mesmo. Não, você sabia, cara, nada. Até que eu decidi investir em estudo, entendeu? Com o Leandro. Fizemos esse investimento na época, que era estudar o hambúrguer, alguns pratos americanos, entendeu? Fiz gastronomia também. Fiz 3 semestres de gastronomia. Gastronomia. Ah, gastronomia. Gastronomia. E a gente foi evoluindo, entendeu? E colocando no Opala nossos hambúrgueres, que são maravilhosos. E, assim, em que momento, cara, tu viu que aquele espaço... Porque o primeiro local do Opala foi ali perto da antiga delegacia, né? Em que momento, assim, tu viu que, cara, deu certo, agora eu vou abrir algo mais, expandir mais os horizontes? A gente começou no dia 11 de janeiro, né, de 2018, apenas com delivery.
meu irmão foi a primeira pessoa a acreditar na gente, entendeu? Cara. E o delivery, o movimento do delivery, ele oscila muito aqui em Santa Maria, entendeu? É uma gangorra. Até que, caraca, porque a gente abriu o delivery já com o intuito de abrir a loja, entendeu? Futuramente. Então, já que o delivery não estava não dando, assim, legal, entendeu? Não estava dando certo, aí nós decidimos abrir a primeira loja. E naquela época, o Jaime, lá da Mille, ele tinha comprado há pouco tempo aquele prédio ali atrás da loja, né? Sim. Memória. E a gente decidiu alugar um ponto lá, um ponto pequeno, bem pequeno mesmo. Colocamos alguns quadros, discos, os móveis eram bem industrial, entendeu? Uma pegada bem rústica. E abrimos o primeiro Opala. Até que estava se tornando pequeno. E decidimos ir para o ponto do lado, que era um ponto maior. Fizemos uma pegada bem urbana, que era grafitado, entendeu? E foi dando certo. O nome foi expandindo, pessoas de outras cidades começaram a frequentar bastante aqui em Santa Maria para ir no Opala. E estava conversando com meu irmão, né, que a loja estava pequena. Enfim, ele viu que Desde o início da ideia, ele já participou, ajudando, desde o incentivando. início, o delivery era na cozinha da casa dele. Olha aí. E, caraca, eu trabalhar com hambúrguer, mano, naquela época a gente trabalhava com chapa, né? Uhum. Era muita gordura. Hoje em dia é churrasqueira, né? A churrasqueira Charbroil. É uma churrasqueira norte-americana, nosso maior investimento no Opala. Foi essa Charbroil. Essa churrasqueira é aquela que tem uma tampa? Não, essa não tem a tampa. Ela é aquele estilo churrasqueira bem grande, no entanto, é feito com pedras vulcânicas. Entendeu? Que é Pedras vulcânicas. Caramba, maravilhoso. Muito chique, velho. É coisa diferente, né? E deixa... É da Vulcan. Ela deixa um aroma mais Defumado. na carne, né, cara? Sim, sim. Uma Na coisa carne, bem- no pão. Ela é maravilhosa. A Charbroil é a nossa melhor amiga lá no Opala. Depois dos nossos clientes, né? Óbvio. Então foi isso. O Rafael começou... Sempre acreditou em mim, entendeu? No meu potencial. Ele viu que estava dando certo e decidiu investir nessa nova loja que a gente está atualmente, né? Que é aqui na Rua Santa Lúcia, que é uma loja bem grande, que é bem mais ornamentada, entendeu? E é isso. E foi daí que a gente investiu pesado mesmo nas nossas criatividades. Colocamos bastante coisas interessantes lá dentro. Pretende expandir o Opala para outros mercados, por exemplo, pizzaria, outra coisa assim do tipo? Esse ano agora a gente vai começar a fazer investimento, né, de filial do Opala. Em uma cidade aí bem massa, bem legal, onde a galera pede pra caramba lá no Instagram. Porque não dá pra ficar só aqui, né? O Opala foi algo que conquistou, entendeu? A galera em geral. Eu tô que as pessoas vêm de outra cidade pra vir pra cá pro Opala. Você traz Virou um ponto turístico aqui de Santa exatamente. Maria. Você traz um outro público de fora, né, aqui para dentro, Sim. e a pessoa passa a conhecer o município. Uhum. Né, isso é importante. Foi muito o que o Jaime disse, né? Ele já recebeu diversas propostas para levar a fábrica dele para outro lugar. Ele teria todo o apoio da prefeitura, galpão disponível. O principal pedido deles era para empregar o pessoal do município lá, né? Só que pelo fato do Jaime querer ficar em Santa Maria, porque é a terra dele, né, o berço dele, e tem o sonho de desenvolver essa cidade. Então ele nunca aceitou. Seria até mais vantajoso para ele e para alguns municípios estratégicos que teriam, às vezes, até matéria-prima para ele disponível mais perto, sem tributação, que aqui no Pará é complicado também, né, essa parte. Então, ele passa a trazer um público de fora para dentro, né? E vem consumir aqui e deixar seu dinheiro aqui no município. Isso sei lá, acho que é a principal parte que o município ganha, né? É super interessante, né? Caraca, você conseguir trazer outras pessoas para vir
consumir o seu produto aqui é um desafio muito grande. E naquela época que a gente abriu o Opala, o Instagram não tinha assim tanta visibilidade como tem hoje, entendeu? Era mais Foi Facebook. aquele efeito formiguinha mesmo, entendeu? Eu lembro que a galera até falava, eu vim aqui, vou falar pro meu amigo, lá. Hoje em dia as pessoas postam, marcou a Opala, né? Mas naquela época não tinha isso. Não tinha nem como fazer repost lá nos stories do Instagram. Eu confesso que 2018. eu não era muito fã do Instagram, porque o Instagram demanda uma qualidade, né, maior. Então, geralmente os telefones que se dão bem são os tops de linhas, principalmente os iPhone, né? Foi criado no iOS. Mas hoje, a qualquer comércio, qualquer negócio que esteja fora das redes sociais, praticamente está fora do mercado. A não ser que seja um produto muito revolucionário, né? Que no caso a gente está próximo também, né? Segundo o Paulo Cuenca. A gente tem uma rede social aí para cobrir o Instagram. Para os influencers, né? Que se preparem, né? Qual é a rede? Agora eu fiquei curioso. Cara, eu não lembro, mas eu vou enviar o vídeo que ele fala sobre. O cara é fodástico. Interessante. Paulo Cara, Cuenca. Tu foi radialista, né? Locutor. Eu fui Trabalhou por um tempo um ano lá. e um ano e alguns meses na Trevo FM como radialista. Apresentava 2 programas. Um era de manhã e o outro era no final da tarde. Era muito legal. Naquela época a galera tinha o costume de ligar, entendeu? Pra gente, pedir música. Ei, cara, Era muito era firme. top demais. E quem fazia a seleção da madrugada era eu, mano. Eu colocava só aqueles flashback, aquelas Mano, internacionais massa, românticas, maravilhosas. E eu tinha um vício de pegar o celular. Não tinha ainda Android, né? Pelo menos aqui pra gente. E quando dava umas 00:30, por aí, eu colocava na Trevo FM só pra me ver a seleção que eu tinha feito. E começava a ouvir lá de casa. Era muito legal, muito firme. Cara, mas da onde surgiu esse convite Porque é uma coisa... Foi por causa da influência da fotografia? Foi por causa de... Quais fatores, assim, que te levou a esse caminho do radialismo? Era época de campanha aqui em Santa Maria. E o candidato que a minha família apoiava na época, que a gente era bem engajado, entendeu? Tinha ganhado a eleição. Aí, na comemoração, né, na vitória, subi no trio e peguei o microfone. Até que o seu Castro viu que eu tinha uma voz bem bacana ali e decidiu me chamar para Trevo FM. Foi assim, bem aleatório, mas foi legal. Foi uma experiência bem bacana. Bem aleatório mesmo, cara. Ainda eu gravei algumas propagandas lá na época, mas inclusive ainda passa, não sei se ainda passa o comercial de umas propagandas que eu gravei. Mas foi legal, foi uma experiência muito massa. Sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Assim. É daí que vem a tua boa dicção de falar bem, assim, de ser um cara bem imposto, assim, né? Eu me esforço. De comunicar tudo. Eu me esforço bastante. Ainda tentei ser um tipo blogueirinho, entendeu? No Instagram, mas ainda não tive. Rolou. Não rolou. Cara, o Instagram depende Você depende do algoritmo. Sim. Então, você tem que ter recorrência, principalmente. Muita constância. E para você manter a qualidade do conteúdo, com tanta constância assim, cara, é muito difícil. Muito mesmo. Tanto que, às vezes, por exemplo, lá no Instagram do Trevo Podcast, eu acabo repostando alguns vídeos emocionantes, alguns fatos que acontecem, conteúdo de terceiros, mas para a gente não perder a interação com o algoritmo, porque senão não vai. E a gente que está tentando fazer esse trabalho cultural aqui, muitas vezes a gente vai trazer aqui um conteúdo até que seja um pouco mais chato, né? Porque é um pouco mais nichado. Por exemplo, quando a gente vai falar de alguma profissão. A gente trouxe aqui já uma bióloga e um cara que está fazendo doutorado em biotecnologia, que só vai gostar desse assunto quem realmente tem interesse nessa área ali, né? É muito nichado. Mas eu acho que faltava um pouco disso, porque a gente tem muitas pessoas formadas aqui que não tem espaço, né? Então... Tem que trazer essas pessoas. As pessoas daqui precisam conhecer elas.
e assim, e se inspirando, né? E, enfim, isso ajuda bastante Por na nossa exemplo, evolução. o Alexandro. Ó, Cara, o Alexandro... ele estudou comigo, cara. Olha onde eu tô e onde ele tá. Tudo é um interesse pelo estudo, né, cara? Caramba. É É, neurocirurgia, ele tá né? estudando, né? Estudando. Fazendo residência de neurocirurgia. Caramba. Ah, o cara é foda, é espetacular. Muito, muito bacana mesmo, cara. Muito O orgulho. Alex. Tenho muito orgulho de ser meu cunhado. É, E meu irmão também. teu irmão, ele tá cursando medicina? Sim, Rafael tá fazendo medicina. Ah, tá. Eu falei, tipo, eu considero o Alexandre como meu irmão também. Entendeu? Que Entendi. a gente cresceu junto, eu cresci junto com eles, entendeu? E caramba, são duas pessoas que somam pra caramba na minha vida. Rafael e Alexandre. Me faltam até palavras pra falar deles. Massa demais, cara. Então eles são um grande exemplo aqui no nosso município, né? Principalmente pela luta, né? LGBTQIA+. Foram os primeiros a se casar aqui em Santa Maria, os primeiros a ter filho, entendeu? Quebraram muitos tabus, né? Muito, muito mesmo. Abriu muito caminho aí pra muita gente. De verdade. Em uma época que era bem mais difícil, né? Imagino. Cara, tu mencionou agora há pouco que o teu avô ele participou aí, né, de muitos eventos históricos que marcaram não só o mundo, né? Não só Santa Maria, mas o mundo todo. E eu sei que tu já estudou sobre a participação da nossa região, né? Nisso tudo. Nessas tuas pesquisas que tu fez, tu encontrou muita coisa relacionada a Santa Maria que tu lembre, hein? É que naquela época, Santa Maria fazia parte de Grapé-Açu, entendeu? Então, quando se trata da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu gosto muito, entendeu? A gente tem que fazer essa junção, entendeu? Mas, com certeza, naquela época, Santa Maria teve uma certa atuação, pelo menos em treinamento, né, do Exército Americano aqui na nossa região. Inclusive ali no Rio Caju, né, onde eles treinavam bastante. A maior participação assim do Pará foi a questão de Igarapé-Açu, né, cara? Que é a questão da base aérea que foi usada para não só distribuição de mercadorias não, de suprimentos para outros lugares do Brasil e também fazer parte dessa conexão com outros lugares do mundo. E aconteceu muitos eventos lá, como, por exemplo, o Zeppelin caiu, e também teve a questão do afundamento. E Léo, o que é um Zeppelin, Léo, que eu não sei? Zeppelin é um dirigível que foi criado na Primeira Guerra Mundial, porque antigamente, na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra, o avião estava dando seus primeiros passos. Então, a expansão aérea foi muito importante na guerra, porque abriu portas, por exemplo, para fazer reconhecimento aéreo de algumas áreas, porque naquela época da Primeira Guerra Mundial existia o que chamamos de guerra de trincheiras. Então, as trincheiras eram posicionadas no solo e ficavam uma de frente para a outra. Então, fazer reconhecimento aéreo dava para ver a posição onde o inimigo estava, que horas eles poderiam atacar, entendeu? Então, tanto o avião como o Zeppelin foram criados naquela época justamente para isso. E também possibilitou, olha só que interessante, o avião ele tinha um intuito de transportar pessoas, né? Levar pessoas de um lugar para outro mais fácil, mas tanto o Zeppelin como o avião foram usados como armas para fazer ataques aéreos, não só no campo de batalha, mas também em cidades. Aconteceu muito na Primeira Guerra Mundial e aconteceu demais, tanto que 2 cidades japonesas foram arrasadas por um bombardeio atômico. Hiroshima e Nagasaki. E também teve os bombardeios alemães, as Blitz, né, que chamam as Blitz, são ataques aéreos em Londres. E também teve a devolução. Os ingleses e os americanos bombardearam por 3 dias a cidade de Dresden, na Alemanha. Não só Dresden, mas Dresden foi a maior catástrofe que aconteceu na Segunda Guerra Mundial
na questão dos esse bombardeios. Esse lá é um HD ambulante. Porque foi um ataque como se fosse uma revanche, entendeu? Pelo que aconteceu. Porque os alemães passaram quase 4 anos bombardeando as cidades inglesas. E quando a guerra virou, aconteceu dos aviões, dos bombardeios ingleses e americanos bombardearem as cidades alemãs. Aí o que aconteceu? Eles bombardearam Dresden. Que foi Dresden, na Alemanha. 3 dias de ataque com uma bombas de fósforo que queimaram a cidade inteira e mataram assim, 50 mil pessoas, se não estiver enganado. Se não fosse Elantorin, provavelmente a gente estava sendo bombardeado também. E Elton, nesses teus estudos de Igarapé-Açu, tu chegou aí visitar a base que tinha ali? Eu vi uma história, eu já ouvi, né, e tu já me contou também sobre isso, de um avião que caiu ali no 40, mais ou menos, né? Sim, lá no terreno do seu Profiro, era um avião norte-americano que estava trazendo suplemento, né, para cá, para Igarapé-Açu, e acabou caindo ali no 40. Algumas pessoas que viveram, né, aquela época falaram que ele foi bombardeado, né, uma asa dele, e acabou não conseguindo pousar ali na pista aérea de Igarapé-Açu e caiu lá no 40. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade, né, a curiosidade e realizei, entendeu, tudo isso de conhecer esse avião, essa parte do avião que fica ali bem dentro mesmo do terreno lá do seu Profiro. Tu ainda e tem até contato, hoje, com certeza, ainda tem. Tu ainda tem contato com essa família aí lá, dona desses terrenos? Os meus avós têm ainda contato com eles. Inclusive, meu avô deu uma passada por lá esses dias. Será que a gente não consegue fazer uma visita? Pois é, com certeza, conversando com eles. Eu, como um curioso, não vou dizer estudioso, né, que eu não leio assim, muitos livros, mas um curioso sobre a Segunda Guerra Mundial seria uma... Consegue chegar lá, Elton? Consegue. É de boa. Você pega aqui o 18, se bem que tá muito ruim a estrada para quem vai pro 18, pode pegar a do Prata, né? E pega ali o braço do 40 e vai direto. Não tem erro, mano. É muito legal. Tem outra história também que tu citou no podcast passado. Eu gostaria que tu explicasse. É verdade mesmo que teve um afundamento de um navio aqui na costa do Pará? Um navio brasileiro. Um navio brasileiro. Sim, que no caso foi um submarino alemão que acabou abatendo ele. Se eu não me engano, é aqui na costa de Salinas, né? Na praia de Salinas. Não só o navio, quanto 2 submarinos americanos que também naufragou lá. O meu avô fala que não restou nem não restou nada. Foi uma explosão muito doida que acabou deixando nenhum vestígio. Mas acredito que com esses estudos que eu tenho agora para lá, né, para fazer uma base de petróleo, uma usina de petróleo, eles possam explorar isso, que é bem interessante. Cara, eu acho que deve ter lá relíquias ali naquele mar que a gente pode aproveitar. A gente, no caso, o Pará, né, pode fazer um acervo cultural gigantesco. Falta mais interesse, né? Uhum. Porque ninguém mensura o Pará. O Pará não teve nenhum tipo de participação na Segunda Guerra Mundial. Olha só. A gente teve a base de Igarapé-Açu. A gente teve o afundamento de 2 navios aqui na costa do Pará. E também teve a questão dos japoneses aqui no Pará. Não só no Pará, no Brasil. Também que sofreram perseguição pelo governo do Vargas. Teve também um senhor daqui, né, que ele perdeu uma perna, que ele atuou na Segunda Guerra também. Sim, infelizmente ele já faleceu. Ele chegou a atuar na Segunda Guerra, ele foi naquela época para lá, quando... Para a Alemanha? Para a Alemanha. Caraca, mas ele foi como soldado brasileiro? Como soldado brasileiro. Para sim. Na verdade foi a Itália. Eles lutaram na Itália. Sim, logo no início. Massa, cara. Eu acho que tem muita história aí pra gente contar, cara, dessa Segunda Guerra Mundial. Santa Maria é muito rica, mano, de história. Nas nossas redondezas aqui. O meu avô fala, na verdade,
é que aqui nesse rio Maracanã, aqui no Rio Caju, naquela época da Segunda Guerra Mundial, um cara lá, ele estava, como é que se diz, fornecendo carne bovina para um pequeno submarino alemão. Até que a galera lá, os americanos que ficavam lá na pista aérea de Igarapé-Açu, ficaram sabendo desse evento, né? Que tinha um cara lá fornecendo carne, enfim, decidiu abater esse submarino. E, de imediato, levaram para os Estados Unidos. Mas quem conta isso são os mais antigos. Eu não encontrei nenhuma documentação, entendeu? Na internet relacionado a isso. Mas também a gente não pode descartar, né? Verdade. Porque naquela época era censurado muita coisa. Até porque é memórias de pessoal que viveram, né? Então, quando você tem muitas testemunhas, dificilmente você tem um fato muito alterado, né? Com certeza. Cara, agora era muita coragem deles, né? Pegar a carne logo do lado do exército americano. Muita ousadia. Mas foi abatido. Dentro de uma guerra, você está sujeito a diversas situações. Eu creio que em uma situação desesperadora, onde você está sem mantimentos, você se arrisca, né? Você tem que... E outra coisa interessante também é que o Elton falou sobre o submarino alemão aqui no estuário do Rio Maracanã. Também temos participação, a introdução dos alemães aqui no Amapá, que foi o projeto Jari. Foi justamente um projeto que eles vieram para a Amazônia, eles tinham o intuito de colonizar a Amazônia, só que não foi para frente, acho que por mil dificuldades naquela época. Era praticamente um território que precisava ser descoberto. Então, imagina um alemão, um europeu vindo para cá e se deparar com malária, com doenças tropicais. Então, acho que não foi para frente isso. Também é um contato com a população, né? Então, a gente teve esses dois momentos de introdução de europeus aqui na Amazônia na Segunda Guerra Mundial. Eles vieram para cá, mas não conseguiram se estabelecer. Cara, podcast com o Elton. Nunca pensei que fosse para essa linha. Mas sempre rolou, sempre foi muito interesse do estrangeiro, entendeu? Querer explorar a gente aqui, inclusive ao ponto de fazer uma cidade americana aqui dentro, que era Fordlândia, né? Com o intuito de... Naquela época, para eles era bem melhor pegar o látex aqui, né? E, enfim. Quero muito conhecer essa cidade ainda. Depois. Eu nem sei onde... Eu acho que nem existe mais Fordlândia, né? Existe, ainda existe. Onde fica? Sabe? Mano, fica... no sul do Pará. Se eu não me engano. Ainda tem muitas relíquias da época, né? Muita mesmo. As casas iam de navio pra lá. As casas americanas, As né? casas? E sim, o material vinha dos Estados Unidos e eles acho que foi a montavam. primeira vez que... Primeira vez não, porque a gente já teve, né, a questão da borracha na Amazônia no início do século XX, mas foi um investimento tão pesado que o Henry Ford fez aqui no Pará, na Amazônia, para tentar desenvolver a questão da indústria automobilística nos Estados Unidos, através da produção de pneus, essas coisas. Foi aí que teve aquele evento que tu até citou em um podcast, que era a pirataria da borracha, né? Não, assim. Aquilo ali aconteceu muito tempo antes. Aquele segundo momento, esse segundo momento da Fordlândia aqui no Pará, aconteceu porque as reservas de borracha na Malásia tinham sido ocupadas pelos japoneses em 1941, 42. Já na Segunda Guerra. Segunda Guerra. Então, os ingleses, eles perderam o monopólio da borracha. Então, tinham que desenvolver outras formas. Claro, tinha borracha em outros lugares? Tinha, mas a principal voltou a ser a amazônica. Então, naquele momento, voltou. A atenção do mundo voltou para cá
porque era muito necessária a questão da borracha para desenvolvimento dos pneus, para veículos, essas coisas, e outros produtos também. E foi nesse momento que teve esse investimento pesado do Henry Ford para fazer isso. Cara, e Elton, teve um evento que chegou a contar pra gente, que teve uns objetos que perseguiram as tuas tias. A Operação Prato. Prato. Sim, Operação Prato. Conta um pouco aí sobre essa operação. A Operação Prato aconteceu em 1974, se eu não me engano, se a memória não me falha. Enfim, sem muitas delongas. Naquela época, eles achavam que era uma tecnologia japonesa que veio para cá, entendeu? Tudo era do Para explorar, japonês, né? tudo era dos japoneses. Para explorar os moradores aqui do norte, do nordeste do Pará. Eu vou contar aqui o que aconteceu com a minha tia, aí eu volto novamente para o tema da Operação Prato. Perfeito. Em geral. A minha tia estava vindo de uma festa, ela era pré-adolescente, vindo de uma festa, até que um foco de luz veio perseguindo ela, entendeu? Céu? Sim. E a minha avó viu e colocou ela para dentro de casa. Isso foi apenas um dos milhares que aconteceu. Já rolava as histórias naquela época, né? Sim, Então... o chupa-chupa. Chupa. Para você ter noção, foi o maior acontecimento Roswell do mundo. Entendeu? Como é o Em nome? massa, Roswell. Que diacho é isso? Do mundo, entendeu? Em massa, que foi aqui no Pará. Cara, isso Em Colares. a nível mundial? A nível mundial. Foi o maior que já aconteceu em massa, entendeu? Porque tem muitos relatos ufológicos, entendeu? Espalhado aí na internet, que é com 3 pessoas, entendeu? 4 pessoas. Não. Em Colares foi mais de 3.000 pessoas ao mesmo tempo. Tu imagina aí, tava em um sírio, entendeu? Lá em Colares, de dia, era de manhã, do nada apareceu um foco de luz enorme na tua cabeça e começar a perseguir as pessoas, entendeu? E acabou causando um grande interesse, entendeu? Do exército, viu que estava já tipo assim... Bastante relevante, né? Sim, causando pânico nas pessoas. O exército resolveu intervir, entendeu, no acontecimento. Eles falavam na época que era uma histeria coletiva. Histeria coletiva. Entendeu? Logo de início, antes deles começarem a investigar de verdade, entendeu? E ver de fato o que estava acontecendo. Aí eles levaram uma médica, né, para um portinho lá de Colares para atender essas pessoas. E caramba, ela atendia mais de 50 pessoas por dia com uma mancha aqui no peito do foco de luz. Caraca. Era muita Ou onda, seja, muita onda. tem um fundo de verdade, né, Sim, cara? aconteceu, foi fato, cara. Foi E fato, tem né? filmagens, tem fotos, entendeu? Infelizmente, o Exército até hoje não permite a liberação dessas filmagens, apenas de algumas fotos. A gente só sabe disso por causa do coronel Irangi Holanda, que foi o cara responsável pela Operação Prato na época. Depois de muitos anos, ele decidiu dar uma entrevista, entendeu, para a revista UFO do Brasil. Tô tão lembrado do nome. E após essa entrevista, depois de 3 meses, do nada, ele se suicida. Misteriosamente. Misteriosamente. Mas isso aí abre brecha Comete um para suicídio. Isso aí abre brecha também para que ele pudesse ter cometido erros, né? Sei lá. Ele jogou tudo, mano. A gente só sabe disso por causa dessa entrevista dele. Não é à toa que ainda naquela época, inclusive a médica que atuou lá era proibida de dar uma entrevista. Entendeu? E muitos moradores lá também não podiam dar essa entrevista. Mas você vai em Colares, você encontra ainda dentro lá daquele rio lá, base, entendeu? Que o exército criou na época para investigar. Até que quando finalizou a Operação Prato, né? Dizem, né? Eu vi alguns documentários no YouTube. Mas, se não me engano, foi na Discovery
que inclusive gravou um documentário em Colares. Que assim que saiu o exército brasileiro, veio o americano para investigar os fatos, entendeu? Mas nessa redondeza todinha aconteceu esses eventos. Inclusive, meu avô via muito, né, esse feste de luz ali em Grapeaçu, onde eles moravam na época. Mas, Agora foi muito interessante. cara, eu fico fascinado com esse Eu tipo queria de ter história. vivenciado. Mesma coisa, cara. Muito legal. Eu fico pensando, se existir uma máquina do tempo, eu quero voltar pra essa época, cara. Porque a gente fala assim... As coisas eram bem mais místicas, né? Isso, Era tipo bem isso. legal. E Elton, voltando aqui mais para a história do Elton. O que é que tu mais sente falta aqui de Santa Maria, da época que tu era criança pra cá? O que vem na memória é a locadora. Teve a Sim. Copa do Mundo também, eu lembro que a gente enfeitava. Toda Era a as Copa do Mundo ruas, era muito legal. Não dava nem pra ver o sol. Tinha uma rua lá próximo da tua casa, que eu não lembro o nome, que foi até eleita a melhor rua da cidade naquela época. Que era tantas bandeirinhas, entendeu, da Copa do Mundo, que não tinha nem como ver o sol direito. Era muito firme. Acho que foi a Manuel de Barros. Foi não? Esse Lá, eu lá não era, lembro, cara. era tipo assim, a rua na Fragoso, a É Manuel de esquina Barros, com a tua casa. com a minha casa. Ou da casa lá da minha namorada. Da tua namorada, aliás. Manuel de Manuel Barros. de Barros. Manuel de Barros. Era muito firme. Cara, eu só tinha raiva porque quando eu ia empinar a pipa, eu não podia nessa época. Não tinha como. A galera se empenhava mesmo. Eu lembro que Em uma decorar. vez estavam tirando, depois, né, o Brasil perdeu a Copa, uma das últimas que foi feito, os enfeites. Aí tava tirando, né, as coisas, a gente pegava aqui de um lado e pá, puxava. Aí lá vai eu me meter. Aí fui lá ajudar o pessoal, quando eu desliguei a energia da vizinha. Caraca. A desligar a energia da vizinha, eu fazia isso muito quando eu era criança. Na hora que eu puxei o fio, estralou lá no poste dela, lá, que o fio tava muito próximo, o barbante. E aí acabou faltando, eu fiquei desesperado, mas aí bateram com o pau lá, resolveu. Vandalismo. Fazendo Não, pô, eu tava ajudando o pessoal a tirar as Aham. bandeirinhas, as decepções do Brasil. Cara, se hoje ainda tivesse aquela locadora, com toda essa tecnologia, tu ainda... Eu frequentava, fazia questão de assistir filme. Em DVD. Será que a família que era dona dessa locadora não tem esse acervo ainda guardado? Difícil, né? Acho difícil. Se tivesse, quiser até me vender os posters que ficavam lá, eu compro. Olha aí, ó. Colocar no Opala. Tá aí, uma das inspirações do Opala foi essa locadora. Ó. Trazer um pouco dessa nostalgia lá pro Opala também. Interessante. Cara, eu tenho mais curiosidade de conhecer o Opala, que ainda não fui lá. Por incrível que pareça, eu não fui lá no Opala ainda. Ponto turístico da cidade. Porque eu sou muito caseiro, cara. Esse final de semana é a melhor hora pra me ficar em casa. Às vezes o pessoal reclama de mim, principalmente minha namorada, mas... Não tem jeito, né, amigo? Leva a Natália lá no Opala, leva ela pra cantar o karaokê, que eu tô ligado que tem. Aí canta. Conhecer nossos pratos, nossas relíquias. Tem muito massa. lá. O que mais que uma pessoa de fora pode encontrar lá no Opala? Não só dessa nostalgia, ele vai encontrar quais tipos de alimento lá dentro. Os nossos pratos são maravilhosos. Nossos hambúrgueres que a gente dedicou a metade da nossa vida estudando, entendeu? Hoje tem pra quantos fazer. lá? Quantos tipos de hambúrguer? Nós temos 21 hambúrgueres. Todos nomeados com Nome de carro. nome de carro. Da época. Da época antiga, né? Sim, dos anos 60, 70, 80. Os carros que... Foi a se melhor encontram época lá. também do rock. Sim, da música. Era perfeito. Na parte interna do Opala você só ouve música mesmo da época. A parte externa eu já coloco já músicas atuais, que a galera curte bastante, que é sertanejo, né? Pisadinha. Sertanejo universitário. Sim, sim. Barões da Pisadinha. Funk. Funk, de vez em quando. Mas na parte interna é só mesmo música da época. Música da época. Que é maravilhoso. É uma nostalgia. Tu come hambúrguer Viaja viajando, dentro mano. O nosso intuito é fazer com que você esqueça o celular lá dentro, entendeu? Pô, cara. Mas tu muito não legal. coloca o Wi-Fi não pros vizinhos, né?
Oi? Ô, tu não coloca o Wi-Fi não pros clientes, né? A gente tem liberado, a gente tem uma parceria com a CIA Telecom, a melhor internet da região. Então é liberado para todo mundo. Há controvérsias. E, Brincadeira. rapaz, que é isso? Então, tipo, eu tô usando o CIA lá. Tirando a parte quando chove muito. Mas isso aí é em todas. Eu usei todas. Harley também, passava muita raiva. Cara, mas tá dando pra levar. Eu acho que essa parte de velocidade da internet depende muito não só dos equipamentos que você tem, ou seja, o seu celular também, o seu computador. Saber, eu tenho um vizinho que ele tem internet lá, ele põe um roteador embaixo da televisão, no rack, na parte de baixo, o rack tem uma prateleira e bota lá. Aí ele vai lá pra frente conversar, ele acha ruim porque o sinal fica fraco. Cara, bota teu roteador na parede, assim, num local mais alto. Para distribuir bacana, né? Pois A gente tem um janelão, um roteador que chamam de janelão. Ele é grandão, assim, bem grande. Aqueles Aí fica lá parecem na uma parede. aranha, Não, 4 antenas. ele é a prova d'água também. Rapaz, esse negócio É a CIA, mano, aí caprichando. Aí tem lá na parede e, se eu não me engano, 700 pessoas pode se conectar com a nossa internet. Ela é muito boa. 700 700, nesse pessoas? janelão. Sim. E Elton, quantos funcionários hoje trabalham lá na Opala? São os colaboradores lá que ajudam a Opala a ir pra frente. A gente começou com 3, aí a loja foi crescendo, fomos para 6, hoje em dia é 12 colaboradores. Que todos os dias, a partir das 8 horas da manhã, inclusive agora, entendeu? Já Estão estão lá. lá. Já tá lá produzindo. O pessoal pensa que Já é só já tá fazendo o preparo das carnes? Tudo. Tudo. A gente carrega o 100% artesanal nas costas. O pessoal pensa que só chegou a Com abrir, muito orgulho. funcionou, Não. né? A produção começa todos os dias, 8 horas. Aliás, de quarta a domingo, 8 horas da manhã. Entendeu? Vai até às 13 horas, às vezes. Entendeu? Produzindo Massa. cada detalhe para de noite tá tudo certo, entendeu? E vender nossos produtos. Quando tu não tá no Opala, tu tá estudando, certo? Sim. E pra curtir na cidade hoje, quais são os lugares que tu frequenta? Assim, igarapés, balneários... Quando eu tô... Que a minha folga quando eu tô de férias, por exemplo, aqui em Santa Maria, eu tô de férias na faculdade, mas tô trabalhando, né? Óbvio. Desculpa. A minha folga é só na segunda e na terça-feira, entendeu? E eu aproveito para ir para Igarapé ou pedalar. Eu amo pedalar, a gente pega a bike, né? Eu mais minha prima e alguns amigos e vamos por aqui tem uma ladeira bem aqui, mano, que é descendo para que vai para São Miguel, aí pega o 20, faz trilha lá para dentro. Mano, esses interiores aqui de bicicleta a gente sai explorando tudo. É o que eu mais gosto de fazer na minha folga. Inclusive hoje eu vou estar pedalando também. Eu queria poder Descansar um pedalar, pouco. cara, mas É muito saúde firme. já não deixa. Elton, eu acho que deu pra gente conhecer um pouco da tua história. Quero me desculpar aí com nossos seguidores que esperaram sair na semana passada e tivemos diversos problemas, afinal... Acontece, né? A gente conversou muito na semana passada. Eu lembro que eu tava um pouco mais solto também, porque eu tô um pouco cansado. Ontem eu fui até tarde lá no Opala, acabei acordando cedo e acabei não produzindo tanto, mas peço 1001 desculpa. Espero ter a oportunidade de conversar com cada um, entendeu? Para me falar um pouco mais da minha vida. E é isso. Parabéns, viu? Para vocês por essa iniciativa de estar fazendo o podcast. É algo muito necessário aqui no nosso município. É um formato ter essa comunicação com o cidadão, entendeu? Santamariense. Isso é importantíssimo. Isso mostra que a gente está evoluindo também, né? Caramba, um podcast aqui. Hoje a gente precisa de muitos equipamentos para deixar uma qualidade bacana. Só que enquanto não tem, a gente faz com o que dá. Né? Faça o seu melhor com aquilo que você tem disponível. Então, é isso aí. Elton, obrigado demais, cara. Eras, eu que agradeço, muito agradecido mesmo, de coração. Muito obrigado. Contem sempre comigo, com o Opala, com o Leandro. Leandro, conheço, já trabalhei com ele. Ótimo. Maravilhoso. Pessoa. Leozão, obrigado. Considerações finais. Agradecer ao Elton
por ter aceitado vir conversar aqui com a gente de novo. Agradecer a Desk por ter cedido o espaço e principalmente ao nosso público que está seguindo a gente. Siga a gente nas redes sociais, @Trevo Podcast. No YouTube, estamos lá também, Trevo Podcast. E também sigam o Opala e o Elton. Sempre está trazendo uma novidade aí sobre os produtos lá da Opala e sobre novidades daquele espaço que Tá inovando. Que faz o grande diferencial aqui em Santa Maria. Diferencial, cara. Cara, é uma máquina do tempo, né? Sim. A gente sempre está procurando evoluir. Sempre. Quer dar agradecimentos a outras pessoas que te fazem parcerias? É de boa, só isso mesmo. Muito obrigado, gente. Tá bom, então, pessoal, se inscreve aí, segue a gente, apoia esse projeto cultural, tá? Obrigado às pessoas que já estão fechando umas parcerias com a gente para ajudar a desenvolver esse projeto cultural. Espero que, se você que está assistindo a gente goste também e queira ajudar de alguma forma, sei lá, se você tem um artefato antigo sobre o nosso município, você tem uma história do seu avô, do seu bisavô, você conhece alguém que tem histórias sobre a cidade, manda aqui pra gente que a gente vai fazer um podcast com a pessoa e conversar, tentar extrair o máximo dessas memórias para que essas memórias não se percam com o tempo. Tá certo? Genial. Galera, obrigado. Obrigado, Elton. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Léo. Valeu. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.